Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ouvintes, é cantado e é também base de uma linda poesia, Jesus, alegria dos homens. Agora, de quais homens que Jesus é alegria? Jesus não foi alegria para Caifás, para o sumo sacerdote. Jesus não foi alegria para a política de então, poder político, por o reino deste mundo. Isto porque o reino deste mundo jaz no maligno. Então Jesus, alegria dos homens, tudo bem. Mas de quais homens? Jesus, alegria dos homens, compreende nascimento, crescimento, morte e ressurreição. É aí que ele é a alegria dos homens. Dos homens cujos corações creem em Jesus Cristo. O poeta Joia Júnior declama muito bonito, com muita unção, Jesus, alegria dos homens. Vamos ouvir alguma coisa sobre Jesus, alegria dos homens. Muito bem, ouvintes. Agora, pense bem. Nesta poesia, Joia Júnior falou de tudo da natureza, até dos galhos verdes se quebrando. Falou dessa Bíblia aberta. Falou do nascimento e da agonia da morte. Eu quero perguntar a alguma ouvinte que é viúva, claro, perdeu seu querido esposo. Se por acaso o seu marido retornasse, mais forte ainda, mais poderoso, sem nenhuma das limitações que ele tinha antes de morrer, ressuscitasse, portanto,
com todo o poder, com toda a glória. Você comemoraria a sua morte? Você continuaria de luto no coração, suspirando, com saudades dele? Ora, é lógico que não. Agora eu pergunto com todo respeito, a igreja cristã é a única igreja verdadeira. Ela é considerada a esposa. O esposo é Cristo. Ele morreu, na verdade, mas ele ressuscitou. Ele não está na sepultura. Porque se ele estivesse na sepultura para ser comemorado como um Senhor morto, um Cristo morto, então essa igreja continuaria viúva, à mercê de outros poderes, como aquela que não tem Cristo Jesus como esposo, está aí, à mercê do poder do Estado, vivendo sob suas subvenções, portanto casada com ele. Mas a esposa de Cristo compreende exatamente os homens, isto quer dizer, as pessoas cuja alegria é Jesus, cuja alegria é sua palavra, cuja alegria é a sua mensagem. Os homens dos dias de Lutero, cuja alegria era Jesus, foram aqueles que receberam e viveram a mensagem de Lutero no seu dia. A mensagem de John Wesley no seu dia e os dons espirituais nos seus dias. Nosso Jesus Cristo ressuscitou, a sua tumba está aberta, e isso justifica a nossa fé. E isto é a nossa alegria, porque também ele não somente foi assunto aos céus e ficou um Deus de lá com a multidão de santos entre ele e o crente aqui na terra, São Patrício, Santo Antônio, São Cristóvão, Santo Antônio Casamenteiro e Santa Luzia para curar a vista e essa coiseira toda. Não, não existem estas coisas entre Deus e o homem. Só há um mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo no trono da intercessão, o Cordeiro Sangrento. Todos os demais não estão intercedendo por ninguém. Caso contrário, eles não estariam nos céus. Eles estariam no inferno. Porque ouvindo essa rezaiada toda, essa contação de pedrinha de rosário, dia e noite, cada pessoa que morre, essa contação de pedra e coisa e tal, onde estaria essa pessoa? Uma vez que ela não foi ressuscitada. Agora Jesus está no trono da intercessão para ouvir orações que saem do coração do homem. Não ouvir coisas decoradas, vãs repetições. Então, como que Jesus pode ser a alegria de um povo que só se alegra, só se satisfaz, que só tem lenitivo com o fumo, com o álcool, com os esportes mercenários, com a jogatina, com o mundanismo? Jesus não pode ser a alegria dos homens. Se fosse realmente, todos se alegrariam com o seu dia. Todos se alegrariam com a mensagem da hora. Mas vamos adiante com esta mensagem tremenda do testemunho. Você vai notar uma coisa, que a primeira coisa que vem na árvore é sem dúvida a raiz. A segunda é o talo. A terceira coisa que vem é o fruto. Então ali termina.
Olha, porque durante as eras a semente foi semeada. Terminou na era de Tiatira, a era de Columba. Tiatira, que quer dizer domínio feminino. Essa lavoura brotou com Martinho Lutero. E essa raiz é a justificação. Logo segue-se o talo, que é a santificação. Depois vem o fruto, que é a semente original. Então vamos notar, aí você vê Martinho Lutero, João Wesley e o batismo do Espírito Santo. Justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Percebe se isto é realmente a alegria dos homens. E eu tenho uma dúzia, vamos dizer mais, escritas bem aqui agora, que eu poderia dizer sobre isso, de muitas coisas que prestam testemunho disto. Você vê que a religião de Jesus Cristo é vindicada, é autenticada pela própria natureza. Aí tem uma raiz, aí tem um talo, aí tem um fruto. Você sabe que a figueira que brotou é Israel? Ela brotou em 1948, quando as árvores deram seus frutos. O sistema denominacional sofreu aquele avivamento tremendo. Houve aquele reavivamento. A figueira brotou. E logo as árvores deram seus frutos. Isso é confirmado nos céus, confirmado na terra, confirmado pelo sol, confirmado pelas árvores, confirmado pelos mares. Tudo dá testemunho. Ao olhar nas coisas naturais, elas testificam das coisas espirituais. O próprio parto normal desse filho que a senhora tem aí, hoje esse é um menzarrão, casado, pai de filhos. Por se falar em parto normal, quase que tem que pensar mais no passado. Foi precedido de água, que é a justificação. Depois, o que sucedeu? Veio o sangue, que é a santificação, e logo veio a vida, o Espírito. Então veio justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Por isso essa é a única religião verdadeira. Porque qualquer lado que você olha o estado das mulheres aí na rua, está falando que esta religião é a única verdadeira. Você olha o estado da política, está dizendo que esta religião é a única verdadeira. Você escuta notícias, começa em um jornal de notícias, assassinou. Você pode ligar, você já sabe o que vai ouvir. Assassinou, suicidou, acidente, terremoto. E você então, que conhece, vive a verdadeira religião, tem as escrituras, está nesta árvore, vê em tudo que você vê, em tudo que você ouve, essa berração de música que existe aí, com o nome de Jesus, tudo isto mostra o fim, mostra a verdadeira mensagem, a verdadeira religião. Então não há por que discutir. A raiz veio de uma semente. A semente era como que entrou na terra e ela está de volta novamente. No tempo de Martinho Lutero, a lavoura estava verdinha, brotando. Você não podia ter a semente de volta ali. Por isso ele não pregou contra as três pessoas distintas, ele não podia ter essa revelação. Ele batizou nos títulos. Por isso ele não viu o Pai no Filho. Por isso ele não batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles dizem que isso é coisa de Sabélio. Um homem lá nos séculos passados
que viu o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que isso é sabelianismo, isso é pedrismo, paulismo, jesusismo. Se Sabélio teve essa luz, o glorioso Sabélio, enxergou mais do que o restante todo. Nós temos vivido através da era de Lutero, nós temos vivido através de Wesley, que é a era de Filadélfia, nós temos vivido a era do redimido, do pentecostal. Agora, você vai prestar uma atenção nisso. Isso é muito grande, principalmente você que se diz pentecostal. Porque muita gente pensa que pentecostal é propriedade da Assembleia de Deus. Isso é o maior engano. É como a cruz. A cruz não é propriedade da Igreja Católica. O crucifixo não. O que é dela é essa santaiada, chamada de santos, né? As imagens. Mas o crucifixo mesmo é dos cristãos. A cruz, eles se identificavam pela cruz. E não para adoração também. Nunca adorou o crucifixo. Mas é como uma identificação na perseguição. Você queria dizer que era um cristão para o outro, você riscava com o pé assim, uma cruz no chão, então você estava dizendo que era cristão. Isso era naquele tempo que para dizer que era cristão tinha que morrer, arriscar a vida. Então é a mesma coisa o pentecostal. O pentecostal redimido é trazer de volta a mesma igreja original, a mesma coisa que foi plantada no dia de Pentecostes. Não é essa coisa aí, nos palanques, pedindo voto, não. A própria natureza dá testemunho disto, do mesmo modo como ela dá testemunho da morte, enterro e ressurreição. Para haver a ressurreição, para haver o arrebatamento, tem que haver a ressurreição completa, tem que completar o parto, então, da igreja aqui. Você não pode ser apostólico sem ser pentecostal. E você não pode ser pentecostal sem ser apostólico. Portanto, se você não tem o batismo apostólico, você não é pentecostal. Veja o batismo apostólico começando por Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, até Tiago fala disso, que eles blasfemam do bom nome que sobre vós foi invocado. Agora, um pentecostal que blasfema do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é apostólico? Um pentecostal que blasfema daquele que vê o Pai no Filho, que vê os três ofícios de Deus, que vê a plenitude da divindade em Cristo, pode ser apostólico? Você não pode ser pentecostal sem ser apostólico. A outra já disse que é apostólica. Ela é apostólica romana. Eu sou católico. Eu sou apostólico, cristão. Nós sim somos verdadeiros católicos, que é uma fé universal, que vem lá dos apóstolos. A fé genuína. Nós somos apostólicos, porque nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo e não tiramos o laico, a oportunidade de Deus levantar o laico, o pescador. Deus é soberano em chamar o seu homem, não defendendo a ignorância. Todo pregador deve ser apto para ensinar. Mas ele, na sua soberania, tem o direito de batizar com o Espírito Santo e levantar a Pedros, homens sem letras, mas a doutrina nicolaíta tirou isso. Então, católico, apostólico, cristão, não romano. É o que nós somos. É que a verdadeira religião que testifica da morte, da ressurreição. Isto quer dizer do nascimento, da morte, enterro e ressurreição. Como Paulo está dizendo, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido
para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós estamos ausentes do Senhor, segundo São Paulo, ausentes dele no corpo, porque os nossos corpos terão que passar por essa transformação para termos contato pessoais com ele. Agora ele está em nós em forma de espírito, testificando, fazendo com que ele seja realmente a nossa alegria. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus te abençoe nessa fé apostólica, nessa fé católica, apostólica, cristã. E ele vai transformar os nossos corpos para serem conforme o seu próprio corpo. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe com esta verdade. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020. CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.